A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. Desde já, eu quero te convidar a se inscrever no canal Igreja Vida em Cristo, ativar o sininho para todos os dias você já receber a notificação dos nossos devocionais, dos nossos cultos online, para que a sua vida seja abençoada com a palavra de Deus. Amém? O tema de hoje é as melhores escolhas. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 11 e 12, dizem assim: Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito do nosso Deus os santificou. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, somos pessoas verdadeiramente livres. O amor do Pai, a justificação do Filho e a presença do Espírito em nós nos libertou do domínio do pecado e da natureza fadada já a uma morte. Nós somos lavados e justificados e colocados em uma nova condição de escolha, de sabedoria, de propósito. O conceito de liberdade pode ser muito confuso para quem ainda não descobriu essa nova vida, pensando que ter liberdade é ter a possibilidade de agir conforme ela quer, mesmo em atos que firam a si mesmo ou firam outras pessoas, o que é o que o pecado faz. A verdadeira liberdade é o poder de escolha por uma vida plena. É sobre podermos novamente ser quem sempre deveríamos ter sido, conforme Deus sempre sonhou que fôssemos. A liberdade nele nos confere a possibilidade de ter uma vida santa, uma vida relevante, uma vida que gera bons frutos para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. A liberdade é sobre saber que, apesar de termos acesso a tudo, nós podemos escolher o que vamos largar e o que vamos ficar. Algumas coisas nos são possíveis, mas não são adequadas para nós, não são feitas para nós. Nem tudo que é bom é para você, porque tenha certeza, muitas das coisas que não agradam a Deus, muitas das coisas que o mundo oferece são boas para a sua carne, mas não são feitas para você. Uma pessoa presa em compulsão, em ansiedade, em baixa autoestima, na incredulidade, entre outros pecados, não é realmente livre para escolher. Ela tenta sempre viver uma vida suprindo a sua carência, tentando curar a sua ferida, e acaba escolhendo o que não é bom para ela. No entanto, Jesus, quem anda com a sua identidade firme em Jesus, conhecendo a palavra, recebendo o seu conselho, realmente tem liberdade. Liberdade para discernir, liberdade para escolher. As motivações das suas escolhas são importantes. Existirão situações na sua vida em que não serão questão de certo ou errado, mas serão questões de me convém ou não me convém. Não deixe que nada te domine, a não ser aquele que já pagou o preço pela sua vida. Nosso Pai quer dar a você a capacidade de fazer as melhores escolhas em cada situação, a cada momento, andando sempre na presença de Deus. Irmãos, é muito lindo porque lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele formou o homem, Ele deu ao homem o conhecimento de tudo que era bom. O homem desfrutava do que era melhor, o homem fazia as melhores escolhas, ele vivia o melhor de Deus. Ele vivia a presença de Deus, ele tinha comunhão com Deus. Mas Deus, quando Ele diz assim, se comeres daquele fruto, terás conhecimento do bem e do mal, a partir do momento que o homem comesse daquele fruto, tomasse aquele fruto e comesse, ele começaria a conhecer as coisas ruins, a dor, o sofrimento, as coisas piores dessa terra. Mas Deus, Ele faz uma promessa ao seu povo. Depois do pecado, depois que o povo se afasta de Deus, Ele faz uma promessa. E lá em Jeremias 32 fala assim: e eles serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Irmãos, mesmo depois do pecado do homem, mesmo depois do homem conhecendo tudo o que era bom, decidir conhecer o que é mal, o que era perverso, Deus ele dá essa promessa, que um dia ele teria um povo, e o povo dele teria um Deus. E ele daria um mesmo coração e um mesmo caminho, para que as pessoas o temessem todos os dias. Agora vejam, irmãos, muitas vezes aos nossos olhos pode parecer uma contradição, porque no momento em que nós aceitamos a Cristo, nós temos uma liberdade nele, então nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. Mas ele dá a nós o mesmo coração e o mesmo caminho. E quando nós falamos sobre o mesmo coração e o mesmo caminho, parece que a nossa vida está fadada a um caminho certo. Mas, irmãos, a verdadeira liberdade não é nós fazermos com a nossa vida o que nós queremos fazer, mas nós termos a opção em Deus de voltar a viver uma vida desfrutando do que é bom, perfeito e agradável. Depois que o homem ele cai no jardim, depois que o homem começa a conhecer o mal, ele fica incapaz de voltar a viver aquela vida plena, aquela vida perfeita e agradável que ele vivia no jardim. Ele se tornou incapaz, depois que ele conheceu o mal, a desfrutar da presença de Deus, da comunhão, como ele desfrutava lá no princípio, quando ele só conhecia o que era bom. Mas quando nós hoje, depois do pecado, aceitamos a Jesus e voltamos a conhecer o que há de mais maravilhoso, o que há de mais perfeito, que é o sacrifício de Jesus e a presença dele em nós, nós ganhamos o acesso. Nós ganhamos um bônus. E qual bônus é esse? É ter a escolha de viver uma vida plena, como Adão e Eva viveram. Uma vida perfeita, uma vida agradável, desfrutando das melhores coisas que Deus tem para nós. E nós vemos no verso 39 que Deus diz que Ele dá um mesmo coração e o mesmo caminho para que nós e os nossos filhos tivéssemos o bem, o melhor. E ele diz que tudo isso é para que a gente não se desvie dele e para fazer bem a nós e ao nosso próximo. Então, meu irmão, Deus ele está te dando hoje uma escolha. Uma escolha de, através da busca por ele, através da busca pela presença e pela comunhão que foi perdida pelo pecado, você ter a liberdade de não só viver um caminho ruim, mas poder escolher viver um caminho bom, um caminho de paz, um caminho de consolo. E essa é a verdade para você hoje. Eis que está diante de você dois caminhos: o caminho do mal, da morte, e o caminho da vida. E Deus está hoje te dando a escolha, te dando a oportunidade de escolher qual caminho você quer seguir. Tudo é lícito para você. Hoje, quando você aceita Jesus, quando você ouve sobre o bem e o mal, você tem a escolha de fazer o que é bem e de fazer o que é mal. Mas fazer o que é bom só é possível se estivermos conectados com o Pai, se estivermos ligados com Jesus, porque por nós mesmos nós somos incapazes de fazer o bem. Então nós já somos presos ao pecado, presos ao que é mal. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a liberdade para ter o acesso ao que é bom, perfeito e agradável de Deus. Que essa palavra toque no seu coração. Compartilhe para o máximo de pessoas, porque há muitas pessoas hoje que estão presas a esse caminho ruim, ao caminho do pecado. Ainda que elas saibam que há o bem e o mal, elas estão presas a fazer o mal, porque por elas mesmas elas são incapazes de fazer o bem. Então, dê a elas esse acesso, e esse acesso é só através da palavra de Jesus, da renovação da mente. Que essa palavra abençoe você. E nesse início de semana, terça-feira, comece já a buscar a Jesus para voltar a viver as coisas perfeitas que Deus tem para você, para o seu bem, para o bem da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e das gerações depois deles. Porque uma semente hoje plantada
lá na frente. É uma árvore que dá muitos frutos e alimenta muitas famílias. Amém? Que a graça e a paz do Senhor te abençoe em nome de Jesus.